Ah, esse dia de hoje que a igreja celebra a Cátedra de Pedro, me veio a seguinte reflexão, que também me motivou a gente retomar a nossa caminhada sobre o nosso canal. Não é? Seguinte pensamento: a Cátedra de Pedro como garantia da ordem democrática para o mundo. Para aquelas pessoas que têm uma ideia errada sobre a igreja, podem se surpreender com esse tema e achar impossível chegar a alguma conclusão, pois entendem que a estrutura hierárquica da igreja é antiquada, é uma estrutura, na linguagem moderna, não gerencial, ultrapassada, inclusive de modo especial na figura do Papa, uma figura intransigente, impositiva, um homem pecador, como é que pode? E nós vamos agora demonstrar, nesse primeiro vídeo, ao início, vamos refletir sobre essa questão. Olha, antes de mais nada, cumpre a gente entender que o Papa é um bispo, como outro qualquer na hierarquia da igreja, mas recebe esse título especial em razão da sede da igreja em Roma. E essa estrutura orgânica da igreja, ela foi revelada por Jesus Cristo. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19, esta passagem na qual Pedro, pela ação do Espírito Santo, reconhece Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, ou seja, o Filho de Deus. E nessa profissão de fé, Jesus Cristo o confirma: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Então Jesus, que é a rocha, instituiu em Pedro aquela autoridade para ligar e desligar as coisas no céu e na terra, ou seja, manter a unidade entre a igreja celeste e a igreja peregrina. Ora, na figura de Pedro, nós encontramos outras passagens, outros fundamentos bíblicos, aonde Jesus o confirma como aquele condutor da igreja. E este, como nós temos em Lucas, no capítulo 22, versículo 31, a sua atuação no primeiro concílio de Jerusalém, aonde ele se manifesta mostrando que a salvação veio para toda a humanidade, que essa visão que ele teve em Jope foi fundamental para mostrar que a salvação não se restringia apenas aos judeus, mas sim para toda a humanidade, como Jesus anunciou, como Jesus pregou, o que levou Jesus a uma cruz. E de modo especial, em Pedro, nós temos a primeira sede da igreja no cenáculo, em Jerusalém, pois este, revestido da força do alto, anunciou o querigma, foi o primeiro a levantar a voz e anunciar Jesus Cristo como salvação para os homens. E assim ele seguiu na sua vida, como Antioquia, e quando foi para Roma, lembrando bem, lá era a sede do Império Romano, sede administrativa, política, do Império Romano. E Pedro lá recebeu a sua glória no seu martírio. Mas antes disso, ele confirma que na igreja predileta da Babilônia, ou seja, a igreja em Roma, ele exortava a todos os presbíteros como deveriam se comportar, como deveriam se conduzir nas suas igrejas. Ou seja, mantém de forma tão clara essa unidade da igreja. Cumpre ressaltar que nós vemos na figura de Pedro, na figura do Papa, aquele que iria apacentar os cordeiros de Cristo. E essa promessa feita por Jesus Cristo em Pedro serve como sinal para toda a igreja. Cabe assim demonstrar que nesse mundo em que nós vivemos, de multiculturalismo, diversidade religiosa, ateísmo, etc., a igreja se reveste como um sinal da misericórdia de Deus. Essa igreja peregrina, essa igreja que nós fazemos parte. E é por isso que a igreja, ela vem assegurar o anúncio do Evangelho, a justiça
é a boa nova. Então ela sempre vai ser uma voz que vai clamar por justiça, que não vai se deixar levar pelos pensamentos do mundo, aonde uma falsa ideia de dignidade da pessoa humana, hoje de forma muito forte ainda vem proliferar, né? E a igreja não se cala. E é por isso que na figura do Papa, nós mantemos a nossa unidade, a nossa identidade da igreja de Cristo, aquela edificada na rocha que é o próprio Cristo.